pela salvação do clube. Vasco vai priorizar a partida da Copa do Brasil e técnico Marcelo Cabo poupa muitos titulares no jogo de amanhã contra o Bangu. No entanto, mais duas joias da base, jogadores de seleção, estarão à disposição do treinador e você vai saber quem são aqui nesse AVNews. Vamos também falar de um jogador que a torcida do Vasco não tem muita paciência, mas está indo muito bem na Europa e pode voltar para ser reforço. Você vai saber de um jornalista que acompanha o dia a dia dele e que também o entrevistou. Todos os detalhes de como está o chuta-chuta Bruno César para em maio voltar à colina. Vamos falar de reforços e a situação financeira caótica. Será que tem dinheiro para contratar? Será que jogadores já estão começando a ficar incomodados com a falta de salários? Já já a gente vai falar desses e outros assuntos num AVNews muito recheado, como sempre. Ele vem logo depois dela. Toca a guitarrinha. Alô, turma! Grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Nessa sexta-feira, dia 2 de abril de 2021. Está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você curte tanto, você gosta tanto. Olha, dê aquela curtida aqui embaixo para você apreciar jornalismo vascaíno de verdade. E também pegue o link e espalhe para os seus amigos nos grupos de Telegram, de Facebook e de WhatsApp, de onde for. Espalhe e avise que nós estamos entrando no ar. Mas antes das notícias, aquele recadinho do Renda Extra. Você pode ganhar até R$4.000 trabalhando no conforto da sua casa, na segurança da sua casa. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link. Você clica ali, paga R$67 e baixa todo o par e passo, um manual com todas as informações de como você vai trabalhar, produzir honestamente, justamente e ganhar dinheiro. Qualquer dúvida, tem uma equipe que vai tirar todas elas para você. E se você não gostar, não se adaptar, há um prazo para reembolso imediato. Tem muita gente feliz ganhando dinheiro. Trabalhe e você vai também seguir o mesmo caminho. O Vasco da Gama joga amanhã, 9h05 da noite, contra o Bangu, em Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, o estádio da Cidadania. Um jogo importante para o Vasco, que precisa se manter ainda vivo na competição. No entanto, olha, o que o Vasco precisa realmente se manter é vivo para não perder as esperanças, porque a grana é prioridade máxima, situação complicadíssima e a gente vai trazer mais detalhes no transcurso desse AVNews. E por que eu estou falando isso? Porque a prioridade é o jogo de quarta-feira contra a Tombense. A Copa do Brasil paga bem e você vai saber também já já por que o Vasco prioriza tanto essa competição. Léo Jabá e Morato não vão para o jogo, nós informamos isso aqui ontem. Hoje é feriado. Os jogos do Campeonato Carioca, para inscrição até a semifinal, tem que ser feitos 2 dias antes de jogo. E como hoje é feriado, o Vasco inscreveu ontem, não vale, só a partir de segunda-feira. E os dois jogadores, eu tive hoje a informação, vão sim para Tombos, devem viajar. Havia sim por parte dos atletas até uma ideia de não ir, porque precisam de um condicionamento físico melhor. Mas essa comissão técnica tem uma maneira diferente, quer dar jogo, jogando, mesmo que seja 15, 20 minutos, como foi Germancano jogando em Poços de Caldas contra a Caldense. Portanto, os dois jogadores que a princípio ficariam aí mais prontos para o jogo lá para o dia 15, 16, 20 no Campeonato Carioca, não. Eles vão estar aptos para o jogo de quarta-feira. Se vão começar o jogo, aí é uma outra história. Mas a princípio, eles sim vão viajar para Tombos. O técnico Marcelo Cabo vai poupar importantes jogadores. O lateral direito Léo Matos, o zagueiro Leandro Castan, o também zagueiro Hernando, que já vinha se recuperando, estava bem, mas não vai jogar contra o Bangu. O meia Marquinhos Gabriel e o atacante Germán Ezequiel Cano. Todos esses jogadores estarão fora. No entanto, duas joias da base, jogadores de seleção, dois meias, Marlon Gomes e Caio Eduardo, estão relacionados pelo técnico Marcelo Cabo pela primeira vez.
E é Marcelo Cabo que vai falar aqui nesse AVNews, em cortesia da assessoria de comunicação do Vasco, do Carlos Gregório, sobre, primeiro, essa questão de poupar jogadores. Há um planejamento do Departamento de Saúde, da parte científica do clube, que vem planejando bem, vem sabendo quem poupar na hora certa, ainda mais sendo quarta-feira um jogo de mata-mata. O Vasco precisa vencer. Empatando, vai para o pênalti contra a Tombense. Por isso, tem que estar muito bem para jogar em Tombos, interior de Minas. Marcelo Cabo fala sobre a escolha de poupar esses jogadores. A gente tem um momento que a gente tem que estar muito antenado, muito equilibrado, porque temos aí 2 jogos muito importante, que é o Bangu no sábado e a Tombense na quarta-feira, um jogo quarta-feira mata-mata da Copa do Brasil, então a gente tem que equilibrar muito as decisões para que a gente possa ter uma equipe competitiva diante do Bangu e ter uma equipe muito forte diante da Tombense, buscando o mata-mata nesse jogo único. Marcelo fala agora sobre a questão que envolve o lançamento de jovens, como Marlon Gomes e Caio Eduardo. Diante do trabalho que a gente vem fazendo, de uma integração junto com a categoria de base, né, esse trabalho integrado que é muito importante com esses jovens, a gente vai alçar a equipe principal, esses 2 jovens valores do Vasco, diante da observação que eu tive, né, no último coletivo, e a gente vai encorpar um pouco mais o elenco do profissional e prospectar essa oportunidade na categoria de base, como teve o Figueiredo, como teve o Laranjeiras no último jogo, como o Matias também teve, o Caio, outros jovens valores, e isso que a gente é uma pauta do meu trabalho dentro do Vasco, olhar com carinho para a categoria de base, preparar esses atletas para que eles possam ser lançados no momento certo. É um período que eles vêm no profissional, para um período de observação, para que a gente possa olhar eles um pouquinho mais de perto, como fizemos com outros atletas. O time mais provável do Vasco para enfrentar o Bangu amanhã, 9h05. Lucão no gol. Caio Tenório na lateral direita. A zaga com Miranda, Ricardo Graça. E Zeca, que é uma surpresa. O jogador jogou todas e vai continuar jogando. Deve estar muito bem e vai continuar, e que bom. No meio-campo, os 3 volantes que jogaram no meio de semana contra o Fluminense devem se repetir, com múltiplas funções. Bruno Gomes, primeiro volante, André um pouquinho mais avançado e Matias Galarça. E Carlinhos deve continuar naquela função de meia. Na frente, Gabriel Peck, e aí a dúvida: quem vai jogar no lugar de Germancano? Pode ser Laranjeira? Pode. Pode ser Figueiredo, que entrou muito bem? Também pode. E pode ser Thiago Reis, que é o jogador da posição, mas ainda não mostrou todo o potencial. Apesar de que no jogo contra o Sub-20 no meio de semana, depois do jogo do Fluminense, 4-2, ele fez 2 e mostrou faro de gol. De repente, esse jogo treino pode ter reavivado na cabeça do técnico Marcelo Cabo a esperança de que Thiago Reis finalmente possa fazer alguma coisa. Bola rolando, 9h05 da noite, em Volta Redonda. E amanhã o pré-jogo começa aqui às 8h15 da noite. No próximo bloco, vamos falar de reforços, vamos falar do Bangu, vamos falar de Thales Magno e ainda vamos falar de um jogador que está indo muito bem na Europa. O torcedor não gosta muito não, mas de repente pode ser que ele volte e ajude a equipe. E também situação de grana e muito mais num AVNews recheado. O adversário do Vasco amanhã em Volta Redonda, o Bangu, faz uma péssima campanha no Campeonato Carioca. É apenas o 11º, à frente somente do Macaé, que é a pior equipe. O Bangu tem 5 pontos. Vem de uma derrota no meio de semana para o Flamengo e, a princípio, deve repetir a equipe. O time mais provável do Bangu: Paulo Henrique no gol, Digão, Gabriel Cividini, Léo Grídio e Jonathan. O meio de campo com o veterano Marcelo Matos, aquele mesmo que jogou no Vasco, Giancarlo e Giovani. Na frente, Israel, Daniel e Giancarlo. São 2, um é com G e outro é com J. A principal referência é o volante Marcelo Matos. Ficou muito tempo no Vasco se recuperando de uma lesão e tem muita gratidão pelo Vasco. E ele falou à Bangu TV sobre os seus objetivos no Bangu nessa temporada. O Bangu que busca chegar à Série D do Campeonato Brasileiro para buscar algo melhor, buscar alguma coisa mais produtiva para a temporada de 2022. Vamos ouvir então o volante do Bangu, Marcelo Matos. Vou dar o meu máximo para poder ajudar o Bangu a chegar a esse sonhado, né, acesso desse ano à Série C. Espero poder contribuir muito. Vou me dedicar ao máximo, juntamente com meus companheiros,
na parte de incentivo, na parte dentro do campo, sempre em busca da vitória, com muita dedicação da parte de todos, e acho que só assim nós poderemos chegar ao sucesso. Todos juntos, né? Raça para vencer, Bangu. Bora! O Vasco continua atrás de reforços, busca reforços, mas tem um desfalque já certo de um jogador que poderia ser muito importante, que está lesionado. Nós informamos ontem, Thales Magno, trouxemos o chefe do departamento médico do Vasco, o Dr. Gustavo, que deu aqui a declaração de que a operação da artroscopia no joelho do atleta havia sido um sucesso. Thales Magno teve alta ontem mesmo, segunda-feira começa a fisioterapia no clube. No entanto, ele já faz procedimentos em casa, com fortalecimento e também tratando da cicatrização. Há aparelhos que são disponibilizados para os atletas e eles mesmos fazem esse tipo de atividade. Já são orientados como usar e com esse costume já conseguem adiantar. E o Thales, que vem tentando realmente estar bem o mais breve possível, a tendência é de 6 a 8 semanas, mas ele tem uma boa recuperação, foi assim nas outras duas lesões, espera poder voltar o quanto antes. Sobre reforços mesmo, a Vera, ontem a notícia do final da noite trouxe um murmurinho danado. O Grêmio liberou alguns jogadores, o lateral direito Vitor Ferraz, o meio atacante Everton, o zagueiro David Braz e o goleiro Vanderlei. Fez um acordo, inclusive publicou em nota oficial. Eu hoje conversei com o empresário de Vanderlei, Carlos Eduardo. Mais uma vez, o Carlos Eduardo foi muito cordial e me deu as seguintes declarações. Quando eu perguntei se agora, solto, o Vanderlei seria mais viável para uma negociação. E se o Vasco poderia realmente estar nesse ponto, nessa pauta do Vanderlei. E ele me disse, a grandeza do Vasco é inegável. Qualquer atleta se sentiria honrado com o interesse. E perguntei, e o Vanderlei, que é um jogador de quase 40 anos, tem planejamento de carreira? Pensa, de repente, em continuar jogando por muito tempo? Quem sabe o Vasco jogando num novo centro no Rio de Janeiro, onde ele nunca jogou, não poderia ser interessante? E ele me disse, olha, Vanderlei ainda vai muito longe. É atleta e grande profissional acima de tudo. Todos os desafios serão bem-vindos. Bom, agora solto, talvez a coisa fique um pouco mais facilitada na questão financeira entre Vasco e Vanderlei. Em relação ao volante Michel, mais uma vez falei com o empresário do jogador, Roberto Ribeiro, que me disse, não vamos tocar nesse assunto agora, como me falou ontem. A gente tem que tratar do Michel para que ele esteja exatamente em um mês pronto para estar discutindo algum contrato com algum clube. Não adianta agora fechar e não estar bem. Mas eu sinto que realmente já houve contato e o Vasco espera, de alguma forma, o jogador dar um ok, um sinal verde quanto à questão de grana e também a questão de recuperação. Mas também espera a posição do Grêmio, porque o Grêmio pode contar, Renato pode contar com o jogador. O que, particularmente, os próprios companheiros de imprensa do Rio Grande do Sul já me disseram que é muito difícil que o Michel permaneça. Hoje eu troquei mensagens com o Nicolas, o centroavante do Paysandu, aquele que deu aquela celeuma do presidente, que o Vasco fez uma proposta de 600 mil, pagando em 3 vezes somente no ano que vem, e o presidente acabou dando uma resposta meio atravessada, que foi respondida também pelo Alexandre Pássaro. E eu perguntei ao Nicolas, o negócio morreu, Nicolas? Não vai mais andar? E ele me disse, a história não morreu, esbarrou em valor de empréstimo. Tentamos chegar a um denominador comum e a coisa não aconteceu. E eu perguntei, mas você tem interesse ainda? Sonha com a possibilidade de jogar no Vasco? E ele me disse, eu como jogador desejo muito, né? Mas os clubes precisam se acertar. E me confirmou, tem contrato com o Paysandu até final de 2022. Tá aí, querendo jogar, mas jogar no Paysandu respeitando o contrato até para não se complicar. Mas que o Vasco ainda é uma possibilidade e que ele espera que de repente os clubes possam reatar esse contato, é um sonho sim, que tem o centroavante Nicolas. Tem se falado tanto na questão de reforços, de jogadores que poderiam vir, mas é um jogador que vai voltar provavelmente para o Vasco da Gama. Muitos torcedores, com certeza, falando isso aqui, vão virar o bico, vão ficar chateados. Mas é nosso papel jornalístico entender qual é a atual situação de Bruno César. Sim, o chuta-chuta, Bruno César, que chegou em 2018 para o Vasco, finalzinho, mas não conseguiu ser protagonista. Veio com fama, jogou no Corinthians, jogou no Palmeiras, jogou no Sporting, jogou no Benfica em Portugal, mas não conseguiu agradar.
muitas das vezes fora do peso, muitas das vezes jogando mal, mas é, sem dúvida nenhuma, um jogador de talento, que tem qualidade com a perna esquerda. Mas talvez a falta de intensidade tenha trazido muitos prejuízos nessa relação com o torcedor. Mas hoje eu fui atrás, porque em maio o contrato de empréstimo dele com o Penafiel, equipe da segunda divisão da Liga B de Portugal, termina. E ele, teoricamente, teria que voltar para o Brasil. Bruno César jogou hoje, inclusive. Você está vendo aí a foto? O Penafiel perdeu para o Acadêmica de Viseu por 2-1, mas ele foi o man of the match, o melhor jogador em campo. Bruno César, fininho, jogando uma boa bola, fez 20 partidas pelo Penafiel desde que chegou. Chegou com 8 jogos completos, jogando 90 minutos, incluindo hoje, 4 jogos com mais de 80 minutos jogados, 2 jogos por poucos minutos, jogou aí 15, 20 minutos, mas por coincidência os 2 primeiros quando estava chegando, 3 partidas entre 60 e 70 minutos, em 2 jogos jogou apenas um tempo, 45, e em uma partida jogou 50 minutos. 1.421 minutos jogados nessas 20 partidas, com 4 gols e 4 assistências. O Penafiel está no meio de tabela. Bom, números são importantes, mas depoimentos, pessoas que vivem o dia a dia. E eu fui até Portugal, onde temos muitos amigos. Muito obrigado ao meu querido Maurício Ribeiro, assinante do canal, que nos ajudou. Também a outros profissionais que buscaram pessoas que pudessem falar do desempenho de Bruno César. E eu achei Arnaldo Martins, que é editor adjunto de esporte do Jornal de Notícias do Porto. Penafiel é bem pertinho ali do Porto e ele acompanha. Inclusive fez uma entrevista com o Bruno César. E eu fiz 2 perguntas ao Arnaldo. A primeira, sobre o desempenho dele na temporada. Como foi o chuta-chuta, o Bruno César jogando novamente em Portugal? Boa tarde, Flávio. O Bruno César tem feito uma época muito positiva no Penafiel. É um jogador de qualidade, como todos nós sabemos, que representou o Sporting e Benfica, e de facto foi uma surpresa ele ter vindo para um clube como o Penafiel da segunda Liga, e ele adaptou-se bem. É um jogador importante, o jogo do Penafiel passa todo por ele, é um marcador de bolas paradas, de cantos, de livres, e tem estado num bom plano dentro do que se esperava. Leva 20 jogos, marcou 5 golos. Lembro-me que o momento menos positivo terá sido quando foi expulso por duplo cartão amarelo num jogo contra o Vizela. Nessa altura coincidiu até termos feito uma entrevista com ele, e ele confessou que estava muito feliz no Penafiel, que adora estar em Portugal. Creio até que nessa altura ia ser pai, por isso também poderá ser uma questão que será importante certamente em relação a um possível regresso ao Brasil ou continuar em Portugal, não sei. Mas em relação à performance desportiva do Bruno César, do chuta-chuta, não é? Como todos nós também aqui o conhecemos, e ele foi uma mais-valia para o Penafiel, e eu diria uma mais-valia até para a segunda Liga Portuguesa, porque é de facto, apesar dos 32 anos, é um nível diferenciado, consegue ser um jogador diferente em relação aos outros. Aqui no Brasil se reclamava muito da questão do peso. Como é que o peso poderia, de alguma maneira, não atrapalhar mais o Bruno César? Ele estava fininho, ele ficou fininho nesse período, e se ele voltar ao Vasco da Gama, vai ser um jogador útil que pode ajudar muito? Fale para nós, Arnaldo. Fábio, em relação a essa situação do peso do Bruno César, de facto, eu penso que quem acompanha a carreira do Bruno César, a fisionomia dele sempre colocou essa questão, mas em relação ao que ele tem mostrado aqui em Portugal, ele está bem. O aspecto em termos físicos, ele faz bem, se for preciso faz os 90 minutos do jogo, por isso penso que essa questão não seria por aí que qualquer cenário iria por água abaixo. Acho que não seria esse o problema. Agora, se ele seria útil ao Vasco da Gama, assim, é um jogador que já tem a sua história no Vasco. Penso que ainda pode ajudar, penso que sim, dependendo também do elenco e dos objetivos do Vasco, mas tendo em conta o que ele está a fazer nesta época aqui no Penafiel, eu penso que o Bruno ainda pode ajudar muitas equipas, tanto em Portugal como no Brasil, e o Vasco pode ser uma delas perfeitamente, até porque ele já tem uma história
e conhece o clube e as pessoas, e eu penso que isso, e com a experiência dele, poderia ajudar. Um abraço, Flávio, e obrigado. Eu tentei contato hoje com o José Nando, diretor do Penafiel, mas como disse, estava no jogo. E tive uma informação de que não tem nada definindo ainda o que vai ser feito. Pode ser até que o Penafiel queira estender o empréstimo. Não se sabia muito ter uma informação se precisa negociar com o Vasco a questão do empréstimo por mais um período, porque Bruno César tem contrato até maio de 2022 com a equipe Cruz Maltina. E aí, se quiser comprar, quanto seria? Se tiver que prorrogar empréstimo, como seria? O Penafiel não tem muito dinheiro. Ninguém ainda tem nenhuma posição. O Vasco também não me deu nenhum retorno, fiz essa consulta, mas enfim, no momento, faltando aí pouco mais de um mês para o encerramento desse compromisso, não se sabe se Bruno César volta para o Vasco ou se vai continuar em Portugal. O certo é que, pelas informações dos companheiros, e falei com mais de um, além do Arnaldo, Bruno César vem jogando bem. Bom, eu quero saber a sua opinião. E aí, seria um jogador interessante para compor o elenco? Estar no Vasco para a temporada de 2021, para o Campeonato Brasileiro? De repente estar ali na suplência ou brigando com o Marquinhos Gabriel? Manda sua mensagem pra gente e a gente vai registrar aqui. Você já baixou o novo aplicativo da OneFootball? Não? Não sabe o que está perdendo. Na descrição desse vídeo você tem um link. Você clica e baixa gratuitamente. Informações, notícias. Você pode personalizar o aplicativo da OneFootball fácil. Só colocar lá Vasco da Gama e você vai receber toda hora a notícia. O aplicativo da OneFootball, ele tem também transmissão ao vivo da Liga 1 da França e também da Bundesliga, campeonato alemão. 2 campeonataços da Europa para que você possa curtir 0800. OneFootball, parceiro do canal Atenção Vascaínos. Quem não curtiu, deveria curtir o Boletim AV de hoje à tarde do Felipe Thiroux, que ele fala exatamente atrasos de salários, até quando? Olha, gente, é uma situação constrangedora, difícil dentro do clube. Há muita gente incomodada, pessoas inclusive que trabalham ali perto e que querem entender qual é o posicionamento do clube em relação a pagamento de salários. Eu obtive uma informação que o Felipe Thiroux também trouxe hoje à tarde, que a questão financeira já está sendo, de alguma forma, um motivo de incômodo no departamento de futebol. Alexandre Pássaro, diretor executivo, sempre entrando em contato com as pessoas ligadas ao departamento financeiro, para pelo menos garantir 2 meses de 4 de atraso, já indo para 5. Pagando 2, já dá uma amenizada. A gente teve informação de que a direção do Vasco está se mexendo. Primeiro, pela questão dos empréstimos, que voltam a ser práticas de sempre no Vasco. O Vasco não consegue ter dinheiro novo. É sempre alguém que empresta, é sempre alguém que faz um aporte, é sempre alguém que dá um dinheiro agora para cobrar depois. É realmente uma grande situação de alguma forma até de vergonha, porque não é por aí. O próprio presidente Jorge Salgado, na live que fez conosco, no início logo do seu mandato, disse que gostaria que isso terminasse, que realmente as pessoas físicas, ou pelo menos as questões envolvendo o banco, parassem, que o Vasco pudesse ter dinheiro para girar, seu próprio dinheiro. Mas parece que a coisa está muito complicada. Envolve meses de salário para jogadores, são 4 no total, dezembro, 13º, janeiro e fevereiro, 2 meses de salários para funcionários, indo para 3, fevereiro e janeiro, entrando agora o mês de março, que vai vencer em 5 de abril, mas pelo acordo no Vasco se paga no dia 20 de abril. Por isso, qualquer dinheiro que entre é fundamental. E vem aí uma fase muito importante da Copa do Brasil, porque o Vasco joga contra a Tombense um jogo que vale R$1.700.000. Por isso que poupou todo mundo, porque o jogo da Tombense, que é mata-mata, não tem mais vantagem nenhuma, precisa conseguir um resultado, se não vai para pênalti, a coisa fica complicada se não passar, porque é um dinheiro que hoje faz muita falta ao clube. Para você ter uma ideia, eu vou trazer aqui a premiação. A Copa do Brasil desse ano está pagando mais do que pagou ano passado, quando o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil com o Grêmio em 2º lugar. A Copa do Brasil sofreu um enorme reajuste. Um clube pode ganhar até 96 milhões caso passe por todas as fases e seja campeão. Na primeira fase, 990 mil. Foi o que o Vasco recebeu no grupo 2 como ranqueamento. Nessa segunda fase, 1.700.000. Na terceira fase, todos os grupos recebem igual,
também 1.700.000. A partir das oitavas de final, as equipes recebem 2,7 milhões por passagem de fase. Em 2020 era 2,6. Indo às quartas de finais, 3.450.000. Em 2020 era 3,3 milhões. Nas semifinais, as 4 equipes recebem cada um 7,3 milhões. Uma bela grana para jogar as semifinais. E a final tem premiação para os dois. O vice-campeão recebe 23 milhões. Em 2020 foi 22 milhões. O campeão recebe 56 milhões. Em 2020 foi 54 milhões. É muita grana. Por isso, a Copa do Brasil é encarada pelo Vasco não só como um desafio esportivo, mas talvez até uma tábua de salvação. O Vasco que busca dinheiro, quer ter dinheiro. Eu trago aqui algumas situações que ficaram no passado e a gente está aqui para trazer. Primeiro, o acordo com a Caixa Econômica Federal. Aquela ação que foi e voltou estaria com o sindicato. Como é que está aquilo? Aquela situação continua muito difícil. Na semana que vem, a Assembleia do Sindicato de Funcionários de Clubes, Federações, para o acordo da rescisão dos mais de 180 funcionários. A questão da verba do campeonato estadual. A Record paga pouco, 3 milhões para os clubes. A dúvida em relação a quando vai entrar o dinheiro do pay-per-view. Se for através da televisão oficial do clube da Vasco TV, 100%. Os clubes recebem um bom dinheiro. A assinatura do pay-per-view do Carioca, 53%. Pelas operadoras, Claro, Sky, Net, enfim, 53% dos clubes. Há uma informação que até a segunda quinzena de abril, aquela mudança para o centro da cidade vai acontecer. E em cima disso vai sair um aporte, uma grana para fazer um pagamento. A gente está ouvindo essa história há muito tempo e olha, só quando sair a gente vai dar uma informação. E um dinheiro novo que nós trouxemos ontem a informação do mercado Bitcoin. Eu prometi e estou cumprindo. O Fabrício Tota, que é o diretor-geral do mercado Bitcoin, fala agora aqui nesse AVNews sobre como está essa parceria. Parece que a galera está investindo, parece que o negócio está sendo muito rentável e produtivo e em breve realmente pode pintar grana para o Vasco. Conta a novidade da parceria Mercado Bitcoin Vasco, Fabrício. Fala, Flávio, tudo bom, cara? É o seguinte, a gente tá com mais de 4 mil clientes, já quase 5 mil que compraram, 2 milhões e pouco, mais de 2 milhões, quase 3 de vendas. A gente tá trabalhando com o clube, com o time novo lá para um novo impulso, um novo esforço, um novo momento aí para mostrar a oportunidade para os torcedores. A gente tem movimentação de mercado também, logo mais, né? Tem bastante gente falando dos jogadores que estão na sexta. Então a gente tá, cara, super contente aí com o momento que o clube está vivendo também. As conversas agora engataram, né? Tipo, a turma que chegou, acho que já se situou ali, né? Teve algumas mudanças, né? Por conta da mudança de gestão. Mas acho que o importante é o clube poder fazer esse impulso de vendas para também buscar os recursos que podem vir depois, né? Quando assim que as vendas tracionarem, tem um valor que o clube pega depois, tá? Mas é por aí, tá bom? Valeu. E já, no último bloco, vamos trazer mais informações do Vasco num dia de muita festa, de grandes nomes da história do clube, completando mais um ano de vida. Você conhece a aposta dobrada da 1xBet? Não? É muito simples. Primeiro comentário, você tem um link. Entre lá, faça seu cadastro. Fazendo o seu cadastro, na hora de apostar, em qualquer campeonato do Brasil e do mundo, e em vários esportes, você coloca a palavra promocional Vascaínos. E você vai ter a sua aposta dobrada. O que é isso? Você bota 20, vira 40. Coloca R$60, vira 120. Aposta dobrada. É na primeira aposta. E você pode ganhar dinheiro. É bom que você tenha aí um fluxo de caixa. Tem um dinheiro guardado com essa aposta dobrada. Às vezes não precisa gastar tudo de uma vez. Mas quem sabe? Aposta, ganha um pouquinho. Aposta, ganha um pouquinho, se anima e continua apostando. Só você pode ganhar dinheiro dessa forma. Com a parceria da 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos.
E atenção, em Flamengo e Vasco da Gama, que jogariam a princípio no dia 11 de abril. Esse jogo está confirmado para o dia 14 de abril, uma quarta-feira, no Maracanã. Não é jogo para transmissão aberta da TV Record, que só transmite terças e sábados. O jogo será transmitido pelo pay-per-view ou então pelas televisões oficiais dos clubes ou então pelo Facebook do Cariocão. Vasco e Flamengo jogando no Maracanã, já que a prefeitura liberou que jogos de futebol na cidade do Rio de Janeiro podem acontecer a partir do dia 9. No dia 14, Vasco e Flamengo vão fazer o clássico desse primeiro turno do Campeonato Carioca no Maracanã. Anote aí na sua agenda. E você está vendo aí, o site oficial do Vasco da Gama hoje divulgou, através de uma nota e de uma informação dada pela CBF, a CBF informou que o calendário do futebol de base passou para maio. O que seria realizado em abril vai ser em maio em função do avanço da Covid-19. E por isso o jogo do dia 20/4 contra o São Raimundo pela Copa do Brasil Sub-20 passou para o dia 5 de maio. E a estreia no Brasileiro Sub-17 contra o Atlético Mineiro vai ser agora no dia 8 de maio. E agora a hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, segurança não tem limite. Você que quer dar segurança ao seu condomínio, você síndico, procure o Cristiano. O Cristiano faz um trabalho espetacular, dando segurança com câmeras, com portões automatizados, enfim, toda a tecnologia disponível para que você possa dar segurança aos seus condôminos, que você possa proteger todo o seu condomínio. Aqui você vê os telefones e também o site para você saber das promoções. Quero mandar 3 abraços muito especiais. Dia hoje de festa, porque o Vasco tem 3 aniversariantes. O lateral direito, Léo Matos. Você está vendo aí a foto, a arte que o Vasco fez hoje. Léo Matos completando 35 anos. E 2. Um completaria 50 anos de idade hoje, o grande Denner, o inesquecível Denner, grande jogador do Vasco da Gama. Denner que precocemente nos deixou em 1994, veio para ser tricampeão carioca e não jogou as últimas rodadas, morrendo precocemente, de uma maneira estúpida. Denner deixa muita saudade. E também o grande Edmundo Alves de Souza Neto. Edmundo, Chumbinho, assim chamado pelos amigos, também completando 50 anos de idade. Um dos maiores jogadores da história do Vasco, um jogador extraordinário e que merece toda a nossa reverência e da imensa torcida vascaína. Pelos gols, pela maneira como defendeu a camisa do Vasco, pelo amor, pela forma de raça, de dedicação que sempre vestiu a camisa Cruz Maltina. Daqui, amigo, você recebe um grande abraço. Tive a oportunidade de mandar mensagem para ti, Bismarck também mandou mensagem, enfim, você é uma figura muito querida, um amigo de todos nós. Grande abraço, Edmundo, que Deus possa te iluminar. Amanhã a gente tem programação aqui no canal Atenção Vascaínos, tem boletim e à noite, a partir de 20h15, Vasco da Gama e Bangu. Em Volta Redonda, a gente vai estar com o nosso timaço para analisar essa partida em que o Vasco precisa vencer para se manter vivo no Campeonato Carioca, na Taça Guanabara. Grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus. Tchau, turma. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!